falaremos de lugares que têm paisagens diferentes. Existem diversos tipos de paisagens em diferentes lugares do mundo. Paisagem é tudo que a nossa visão observa em um lugar, em determinado momento. Além da visão, podemos utilizar outros sentidos para perceber algumas características das paisagens, como a audição, por meio do som, e o olfato, por meio dos odores, como estudamos na unidade anterior. Observem as paisagens a seguir dos lugares retratados. Essas paisagens retratam diversas formas diferentes da gente observar, ou seja, elas comprovam tudo que já estudamos sobre paisagem. Paisagem é tudo que observamos à nossa volta. Existem diversos tipos de paisagem, desde quando olhamos da janela da nossa casa, até quando saímos pela rua e ficamos a observar. Seja um poste de luz, uma bela visão de uma praia com o sol se pondo, seja um belo buquê de flores, seja um monte de lixo acumulado, porque a paisagem não está só em coisas bonitas, não é? A paisagem também está presente quando observamos uma árvore refletindo a sua imagem na água. Veja que paisagem bonita. Ou até mesmo em um dia de neve, quando observamos, seja pela televisão ou quando estamos vivendo esse momento, o que não acontece muito aqui em nossa cidade, mas é muito bonito de se ver. Ou quando vimos uma cidade, uma capital cheia de prédios e arranha-céus. Ou até mesmo nas noites iluminadas pelas luzes elétricas. Olha que paisagem mais linda! Também vimos a paisagem quando estamos a observar os veículos em um dia de trânsito muito agitado, onde temos que ter muita atenção para atravessar a rua. Ou quando paramos para observar os muros que são pintados pelos artistas, refletindo não só a arte, mas as expressões e o colorido que nos deixam totalmente encantados. Em algumas vezes são pinturas alegres e felizes, em outras nem tanto assim e são complexas para entendermos. E quando estamos em cima de um prédio, observando uma praça arborizada, que paisagem mais linda de se ver! E quando estamos passando em meio aos trânsitos das capitais, quantos arranha-céus ficam à nossa volta. Todas essas imagens, quando temos o olhar, quando observamos e utilizamos os nossos sentidos, é uma paisagem. Agora vamos observar os elementos das paisagens, ou seja, os elementos que compõem uma paisagem. Vamos lá? As paisagens são compostas por um conjunto de elementos com características distintas. A maneira como esses elementos estão organizados tornam as paisagens diferentes umas das outras. Portanto, os elementos de uma paisagem não se repetem em outra, mesmo contendo os mesmos elementos em comum. Observem a paisagem da entrada da nossa cidade, onde contém uma rotatória. Agora observe uma paisagem de uma rotatória em uma outra cidade, em Feira de Santana. Os elementos que compõem as duas paisagens são os mesmos. Observe agora a antiga biblioteca municipal da nossa cidade. Em seguida, observe a biblioteca municipal de Feira de Santana. Observem que os elementos são os mesmos, mas a paisagem é totalmente diferente, mesmo contendo os mesmos elementos. Agora vamos falar sobre diferentes tipos de paisagem. A primeira é paisagem natural. Uma paisagem natural quando apresenta apenas elementos criados pela natureza, como rios, cachoeiras, vegetação, formas de relevo e praia. Observem estas imagens. Perceba que nelas existem apenas elementos da natureza, ou seja, que não possui a mão humana, só contém elementos naturais. Agora vamos ver outros exemplos de paisagem, a paisagem cultural.
Uma paisagem é cultural quando apresenta muitos elementos construídos pelo ser humano, ou seja, elementos culturais como construções, rodovias, pontes, túneis, indústrias, entre outros. A maior parte das paisagens terrestres é cultural, pois passou por transformações provocadas pelo ser humano. Um grande exemplo disso são as favelas construídas nas grandes cidades e capitais. Agora que já ouvimos todas as explicações, vamos pôr a mão na massa. Acompanhe as leituras da página 34 à página 37. Realize os questionamentos que discutiremos nas lives. Também realize as atividades da página 38 a 42. Não se esqueça que faremos todas as discussões e as correções destas atividades nas nossas lives. Beijos da Pro e bons estudos!